Alles gut, vivente. Hoje, quando eu pensei em falar sobre frustrações, eu me lembrei de um lugar onde eu vivi durante uns 11 anos, mais ou menos, na cidade de Bagé, lá na fronteira com o Uruguai. E lá tinha uma divisão clara entre os maragatos e os chimangos. Veja bem, muito antigo isso, né? E eu lembro que se o maragato tinha um açougue, e era o único da cidade, chimango não comia carne. Então o que o chimango dizia para a família? Olha, a partir de hoje todo mundo é vegetariano. Pois bem, e se o chimango tivesse uma padaria e era a única da cidade, maragato também não comia pão. Pão com alho no churrasco, nem pensar, muito menos no café da manhã, muito menos no café da tarde. E as coisas assim se dividiam. Hoje, maragato e chimango se casam. Vive um com lenço vermelho no pescoço e outro com lenço branco e não tem problema nenhum. Pois é, e as coisas são assim e a gente vai aprendendo a lidar com as diferenças, aquelas que nos trazem situações que a gente não sabe lidar no decorrer da vida e outras que a gente vai aprendendo a lidar. A velha Lajeado, não é? Uma cidade antiga, como uma velha senhora debruçada sobre as margens do Taquari, com seus seios fartos e acolhedores. Eu posso dizer, se me permitem, que Lajeado é a Nova York do Vale do Taquari, porque a todos acolhe. Talvez pudesse ter uma estátua da liberdade, isso não é ironia, porque liberdade é algo que a gente foi conquistando com o tempo, no decorrer da nossa vida, com as lutas políticas. E agora há pouco tempo nós vivenciamos aqui em Lajeado uma eleição, aliás não só aqui, em todo o Brasil. Mas vamos pegar Lajeado, que é o nosso momento assim, né? E a gente viu também diferenças políticas e eu fico pensando que essas diferenças políticas, elas vão trazendo situações de frustração e situações de um ganho pessoal, emocional pela vitória. As urnas hoje não são depósitos de papéis, antigamente eram. Mas o que se depositava na urna? Esperança, confiança e uma série de sentimentos airosos de que a vida pudesse ser melhor. Pois bem, e a gente encontrou frustrações. Frustrações de quem não foi adiante, alegria de quem acabou, alçando ao poder. Com a nossa, com a de vocês, segurança e confiança de que a vida vai ser melhor, de que as coisas vão acontecer melhor. Mas a frustração? Bom, a frustração começa lá na nossa infância. Vejam bem, nós vivemos durante meses dentro de um ambiente protegido, temperatura ambiente, 37, 38 graus, e daqui a pouco mais alguém nos arranca, nos extirpa, nos tira lá de dentro e nos concede uma temperatura de 25 a 27 graus. Temperatura ambiente de hospital, me desculpem os médicos se eu estou errado, mas que me lembre assim. Então, em dado momento, a gente acaba lidando com situações que eu chamo dos traumas primários, das coisas que são negadas, das coisas que são ditas o não. E hoje eu vejo pais assim, gratificando muito os filhos. Pai, quero isso, toma. Pai, quero aquilo, toma. E assim o toma vira regra. Vamos deixar o menino legal, porque a gente pode, para ele não passar frustrações na vida. E aí quando a vida vem, meus senhores e minhas senhoras, é um mar de frustrações caindo sobre a cabeça de um menino que não aprendeu a se frustrar. Quando a gente se frustra com a política, quando a gente se frustra com o time de futebol às beiras do rebaixamento, me desculpem, o que é doloroso para mim, a gente está lidando com situações que a gente vai aprendendo a superar. Mas a frustração, ela vai se construindo do decorrer da vida, na medida em que a gente vai conseguindo suplantá-la, na medida em que a gente vai aprendendo a ouvir o não, na medida em que a gente vai aprendendo a debulhar a derrota e aprender com ela. Então, essas situações políticas que se desenham hoje, elas meio que dividiram a população. Hoje, existem os coxinhas e os petralhas. Me perguntaram uma vez, tu é coxinha ou petralha? Eu respondi, eu não sou nenhum dos dois, sou feliz. Bom, então é óbvio que se eu puder fazer isso com a política, se eu puder fazer isso com o meu dia a dia, se eu puder aprender a lidar com a minha derrota, eu vou aprender a enfrentar a vida. E a vida exige isso da gente, que a gente possa colocar nos trilhos dela as nossas experiências passadas, os nossos conhecimentos passados. Uma vez aconteceu de um menino estar muito triste
E o pai olhava para eles, meu filho, o que tu tens? Ah, meu pai, eu estou triste. Então faz o seguinte, eu vou te dar uma viagem. Vai a Garopaba passar as férias. Que maravilha, foi o guri a Garopaba surfar. Bom, meu filho, mas tu continua triste, o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma moto. Então toma tua moto. Meu filho, o que está acontecendo? Tu continua triste. Meu pai, sabe por que eu estou triste? Porque eu não queria a viagem, eu não queria a moto, e muito menos um carro. Sabe o que eu queria? Eu queria um abraço teu. E é isso que está faltando hoje, a gente conceder às pessoas que a gente vai acompanhando desde pequenininhos. Um simples abraço, uma simples confiança, uma simples esperança de quem nos cuida, de que os políticos que nos cuidem são capazes de trabalhar as nossas frustrações, nos concedendo a esperança de um mundo melhor. A esperança de uma cidade limpa, com acesso à saúde, à educação, à dignidade e à cidadania que todos nós temos direito. Então, lidar com a frustração, a gente aprende desde cedo a ouvir o não, a se frustrar com a mulher amada que deixou de ser amada, a se frustrar com o homem amado que deixou de ser o homem amado, e assim tantas outras que vão nos acompanhando no decorrer da vida. E espero, então, que as urnas que trouxeram a nós algo que conquistamos com muita luta, né, o direito à liberdade de escolha, o direito à liberdade de expressão, que elas nos tragam a esperança de um mundo melhor. E quem ficou para trás, quem não preencheu a sua cota dentro das urnas, que também venha para dentro do barco, que também participe e não fique só atacando e contra-atacando que nem Maragato e Chimango. Não como carne porque tu é dono da açougue, não como pão porque tu és dono da padaria. Muito obrigado, felicidades a todos vocês.